Versículo de número 2 diz assim: sê vigilante e confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Entenda uma coisa, quando a Bíblia vai falar confirmar os restantes que estão para morrer, está falando exatamente das doutrinas bíblicas que foram esmagadas pelo catolicismo em sua época. Então, como já estava entrando em extinção, a Bíblia seria eliminada, ninguém poderia ter acesso à palavra de Deus depois. Então, o texto vai dizer, os restantes que estão para morrer. O que é isso? São os restantes das coisas que não deixarem de serem feitas segundo a palavra de Deus. Então, nós sabemos que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela mudou muita coisa, ela esmagou a doutrina bíblica. Porém, algumas coisas ainda restaram. O Senhor está dizendo, são poucas. Confirma essas coisas. Eles mudaram o batismo, começaram a batizar a criança. Eles mudaram a ceia do Senhor. Então, mas restou alguma coisa de bom lá dentro. O santo matrimônio, por exemplo, é preservado pela Igreja Católica Apostólica. Lá dentro não se pode divorciar. Não, pastor, mas eu conheço muito de gente lá que é divorciada. É porque a Igreja Católica não sabe. E eles também não querem saber, não procuram saber, tem raiva também de quem sabe. Mas se você pegar, por exemplo, uma cidadezinha pequena, um vilarejo, onde o padre da igreja conhece todo mundo, já era, divorciou, acabou. Eles preservaram ainda a doutrina bíblica. São poucas coisas que restaram, que eles preservaram. Então, na Igreja Católica, você não se divorcia. Eles preservam o santo matrimônio. Então, nem todas as obras são perfeitas, porque ainda estão misturadas com a doutrina de Jezabel. Mas existe ainda alguma coisa lá dentro que não se perdeu. Vamos dar sequência? Versículo número 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o. Olha isso. E arrepende-te. E se não vigiares, olha o texto, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Então, observa, e não saberás a que hora sobre ti virei. Como eu falei, assim como a igreja de Tiatira vai permanecer aqui até que o Senhor venha, o versículo de número 3, do capítulo 3, revela que a igreja de Sardes também estará aqui por ocasião do arrebatamento da igreja, para o arrebatamento dos vencedores. As igrejas reformadas estarão aqui por ocasião do arrebatamento. Então é para essa igreja que o Senhor faz essa advertência. Você consegue entender? Ele vai dizer, ele vem como um ladrão. O que é que um ladrão leva quando ele vem? Ele só leva aquilo que tem valor para ele, o que é precioso e importante. Ladrão não rouba qualquer coisa, ele só rouba aquilo que tem valor. Então, quando o Senhor voltar, acreditando você ou não, a Bíblia não mente. Vai acontecer o arrebatamento e depois a vinda do Senhor, a volta do Senhor Jesus, o regresso dele. Então entenda, primeiro acontece o arrebatamento e mais tarde, tempos depois, não sei se 7 anos ou 3 anos e meio depois, o Senhor vem nas nuvens, é onde todo olho vai ver. Só que o arrebatamento ninguém vê. Ele vem como um ladrão. Para o arrebatamento, ele vem como um ladrão. O texto é claro, para o arrebatamento, ele vem como um ladrão. Consegue entender? Então, ele vai vir como um ladrão. Por quê? Porque o ladrão, ele vem na hora que ninguém espera. Ninguém está esperando o ladrão chegar. Então, no arrebatamento, o Senhor, ele vem como um ladrão. É como um ladrão porque ninguém saberá a hora. Não adianta. Pode calcular ano, pode calcular hora, pode calcular qualquer coisa. Ninguém sabe a hora que o arrebatamento vai acontecer.
É por isso que para o arrebatamento, para que o arrebatamento aconteça, não depende de sinais. Os sinais, eles precedem a volta do Senhor, e não o arrebatamento da igreja, não o arrebatamento dos vencedores. O ladrão, ele não avisa a que hora ele vai vir. Então assim também será no dia do arrebatamento. O Senhor não vai avisar o dia do arrebatamento. É por isso que ele diz, ser vigilante, porque se você não vigiar, eu virei sobre ti, e você não saberá que hora virei. Então, a volta do Senhor, ela será diferente. Ele virá nas nuvens, todo olho verá, muitos sinais vão preceder a sua vinda nos ares. Mas para o arrebatamento, não. Para o arrebatamento não tem sinais. Porque quando o ladrão vai roubar, o ladrão não chega tocando trombeta. Ele não chega anunciando nos ares, eu estou vindo roubar. Não. O arrebatamento, ele acontece assim como quando o ladrão vem. Ele não avisa nem hora nem dia, mas ele vem, rouba o que tem de valor. Todo crente é precioso? É claro que não. Todo crente tem valor? É claro que não. Não nesse contexto, não nesse nível, pelo menos. Porque Cristo, quando Ele arrebatar a igreja, quando Ele arrebatar os salvos vencedores, Ele vai arrebatar só a primícia. Ele vai arrebatar só aquilo que para Ele tem de mais valor. Só aqueles que guardaram as suas vestes. E nós vamos ver isso agora no versículo número 4, que diz assim: mas também tendes em Sardes algumas. Tendes algumas o quê? Poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Então você percebe que existe um grupo que não contaminou suas vestes, mas esse grupo é muito pouco. E comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas, ou seja, são vencedoras disso. Consegue entender? Então, olha o que o Senhor está dizendo. Em Sardes existe poucas pessoas que eram dignas. Poucas pessoas dignas. Mas o Senhor diz que essas poucas pessoas vão andar ao lado dele. Olha, imagina você poder andar ao lado do Senhor. Então, algum homem é digno de andar ao lado de Jesus? É claro que não, certamente não existe ninguém digno de andar ao lado dele. Mas a chave para a gente compreender esse texto não está na dignidade do homem, está na roupa, está na veste. Então, estamos em um tempo de vestes contaminadas. O tempo que estamos vivendo é um tempo em que as vestes, elas estão contaminadas. O povo tem contaminado as suas vestes. Então, onde poucas coisas são de fato feitas para Deus. Então, tem obras que não são obras ruins, mas a intenção não é agradar a Deus, é agradar a si próprio. Então, se a intenção do meu coração ao fazer essa obra não é agradar a Deus, então eu estou manchando as minhas vestes. Tudo que eu faço com segundas intenções, significa que não é para Deus. Então, não são obras que eu estou fazendo para o Senhor. Eu estou fazendo para o meu bel prazer, estou fazendo por interesse próprio. Então, essas vestes brancas, elas simbolizam o nosso relacionamento com Deus. E eu vou falar disso um pouquinho mais à frente. Então, se vamos comparecer diante de Deus, precisaremos de dois tipos de roupas. A primeira, ela está em Gálatas, capítulo de número 3, versículo de número 27, que diz assim: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então, a primeira veste, a primeira roupa é quando eu me revisto de Cristo, é a veste da salvação. Então, essa veste da salvação é a que nos capacita
capacita a estar com o Senhor, a participarmos da sua glória. A veste da salvação nós recebemos de presente. É um presente que o Senhor Jesus nos dá quando nós somos salvos. Isso lá em Isaías 61:10, nós vamos ver isso com maior clareza. Mas a segunda veste está em Apocalipse, capítulo de número 19, versículo de número 8. Essa segunda veste de Apocalipse 19:8 está escrito: pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, a primeira roupa é um presente, mas a segunda roupa nós mesmos estamos tecendo ela. Como? Com nossos atos de justiça. Então, depois de sermos salvos pelo Senhor, de receber essa primeira roupa da salvação para tampar a nossa nudez, que antes nós não tínhamos, né? Essa veste, como lá no Éden, quando o homem pecou e foi necessário Deus fazer uma veste para o homem. Então, o Senhor vem com essa veste, mata o animal que a gente traduz e interpreta como sendo o cordeiro, porque está escrito que o cordeiro foi morto desde a fundação. Então a gente interpreta como sendo o cordeiro de Deus. Assim como ele colocou essa veste que o homem não era merecedor, mas ele deu para o homem. Então, ele vai dar para nós essa roupa para poder tampar a nossa nudez. Então, mas o que a gente precisa entender? Não é essa roupa que tampa a nossa nudez que vai ser a roupa que vamos usar no casamento. Não é essa roupa que vamos usar no casamento. Em Mateus, nós lemos a parábola das bodas, ou das bodas. Eu costumo falar bodas, né? Mas você vê aí como fica melhor para você entender, nas bodas do Cordeiro. Então, nessa parábola, o Senhor ele vai às bodas de casamento do seu filho, ele encontra um cidadão que está vestido com a roupa de casamento e pergunta-lhe: como você entrou aqui? Como você conseguiu entrar aqui, amigo? Como você veio e conseguiu acessar a essa festa? Naturalmente, ele entrou porque a veste que ele tinha era a veste de salvação. Todavia, não tinha o direito de estar ali porque não estava vestida propriamente para a ocasião dessa festa, né? Então, as vestes de salvação, ela nos habilita para a vida eterna. E os atos de justiça, que é essa segunda veste, ela nos habilita para as bodas do Cordeiro, para a gente receber a recompensa. Então, a recompensa não é destinada para quem possui apenas vestes de salvação. Essa recompensa, ela é destinada para quem teceu com atos de justiça as suas próprias vestes nupciais, ok? Então, existem esses dois tipos de vestes. A gente olhando para o texto, o que a gente pode entender? Existe a primeira veste, que é a veste da salvação. Existe a segunda veste, que é a veste dos atos de justiça. A primeira veste, o Senhor ele nos dá de graça. Ele vem com essa veste nos dando a salvação pela graça, para que a gente possa assim, né, receber esse presente do Senhor. Mas em seguida nós temos que tecer a nossa segunda veste, que é pelos atos de justiça. O que eu costumo dizer que a salvação é pela graça, não pelas obras. Mas à medida que eu recebo a salvação pela graça, eu recebo a salvação para as obras. A salvação não é pelas obras, mas é para as obras, ok? Não é errado você fazer a obra de Deus pensando em benefício, ok? Errado é dizer que está fazendo para Deus, quando, na verdade, a intenção do seu coração é interesse próprio. Então, isso é errado? Sim, é errado. Eu usar o nome de Deus, falar que é para Deus, sendo que, na verdade, não é para Deus. É apenas para o meu próprio interesse, tá bom? Então, que fique claro isso aqui, que essas obras, elas vão contar para o reino. Só que essas obras têm que ser feitas segundo a vontade de Deus, tá bom? Vamos dar continuidade, versículo de número 5. O que vencer, ou ao vencedor,
será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Olha que coisa importante. Os vencedores, eles andam de vestes brancas. Isso aqui é interessante a gente perceber. Todo crente salvo vencedor, ele anda com as vestes brancas. Então, andar com o Senhor naquele dia, vestido de branco, né? Como ele está vestido, é de fato uma recompensa que todos os vencedores receberão. Porque nem todos são dignos de andar com o Senhor, mas os vencedores, eles vão andar. E só andará com o Senhor lá, vestido de vestes brancas, quem hoje tem coragem de caminhar com Ele aqui. Ok? Eu vou repetir. Só andará com o Senhor lá, vestido com as vestes brancas, quem tem coragem de caminhar com Ele aqui, com as suas vestes ainda sujas, né? Ainda que seja capengando, você tem coragem de caminhar com Ele. E se você tem coragem de caminhar com Ele aqui, fica tranquilo, porque naquele dia você vai poder caminhar com Ele de vestes brancas. Então, hoje nós caminhamos atrás de Jesus, nós seguimos os passos dele, que Ele diz, né? Eu sou o caminho. Então, Ele é o caminho, nós vamos seguindo Ele. Ele vai na frente e nós vamos pisando, né, em suas pegadas. Mas naquele dia nós não andaremos mais atrás de Jesus, nós andaremos ao lado dele para desfrutar de uma posição de honra, Analabacandaraia. Então, só anda ao lado quem é amigo digno. Você não deixa caminhar do seu lado quem você não confia, quem você não vê como digno de caminhar com você. Eu me emociono ao falar, ao gravar essa aula, ao imaginar essa cena, irmão. Andar ao lado de Jesus, de vestido de vestes brancas. Hoje nós estamos vivendo em um tempo tão crítico, um tempo em que as pessoas se preocupam tanto com as coisas de baixo, as pessoas se preocupam tanto com as coisas terrenas, é tanto interesse próprio, e a gente está vivendo um tempo de vestes manchadas, de vestes sujas, mas que possamos olhar para esse texto e entender que nem todos vão ser dignos de andar do lado de Jesus com as suas vestes brancas. Então, porque hoje você talvez padece, talvez hoje você sofre, e você vê tanta gente fazendo tanta coisa errada, e você pensa, puxa, eu queria tanto mudar o rumo, mudar o cenário de como a igreja está vivendo. Com certeza você que está comigo nessa aula, você tem esse sentimento, porque senão você nem estaria aqui. Então, mas a gente não consegue. E esse tipo de gente que brinca com a obra, que brinca com a fé alheia, que brinca com as pessoas, naquele dia, irmão, infelizmente, eles não vão poder caminhar do lado de Jesus com as vestes brancas, porque as vestes estarão sujas. Nós estamos vivendo esse período de veste manchada. E para andar do lado de Jesus, irmão, nós não vamos mais andar atrás, nós vamos andar do lado dele. E por que o Senhor está colocando essa comparação? É porque antigamente o homem ele andava à frente e os escravos iam atrás dele. Hoje nós, como servos do Senhor, nós estamos andando atrás dele, porque somos seus escravos, seus servos. Mas naquele dia, ele vai nos honrar. E quando ele for nos honrar, ele vai nos colocar numa posição de honra. E que posição de honra é essa? É uma posição estar do lado dele, lado a lado. Então isso é válido, irmão, somente para aqueles que são dignos. Não é para aqueles que ficam brincando com a fé, que ficam usando o nome de Jesus em vão, nos púlpitos, nos altares, que blasfemam, que zombam, que não têm amor por aquilo que faz. Só fazem para juntar e acumular tesouros nessa terra. Então, nem todos são dignos, irmãos. Me desculpe falar, mas a realidade é essa. Então, essa vai ser, como eu digo, a grande glória. Quando alguém perguntar quem é aquele que está andando ao lado de Jesus, então a nossa glória será sermos vistos ao lado dele. Alguém vai olhar e vai falar, puxa lá,
a irmã fulana lá, ó, quem é ela? Quem é aquele irmão? Quem que ele é? É o Maxwell, andando do lado de Jesus. Meu Deus, irmão, que coisa gostosa, que coisa maravilhosa poder caminhar do lado dele, assim como ele é. Nós seremos assim como ele é, nós o veremos. Qual é a glória das pessoas hoje? O que as pessoas buscam hoje? A glória delas é ser fotografada ao lado de pessoas famosas. Então, para poder chamar, como eu falei, nem todo crescimento, irmão, tem vida nele. Aonde tem vida, tem crescimento, mas nem todo crescimento tem vida. As igrejas hoje, elas trazem famosos para a igreja, para poder atrair público. Estratégia, irmão, que eu não quero falar, não quero expor aqui. Então a glória das pessoas hoje é tirar foto com o famoso, é estar do lado de pessoas importantes. Então estar ao lado de alguém importante nos faz importantes também, é claro. Mas estar ao lado de Jesus, irmão, é inexplicável, é sobrenatural. Consegue entender? Então ele vai dizer, né? E de maneira nenhuma eu vou riscar o seu nome do livro da vida. É possível ter o nome... É possível ter o nome riscado do livro da vida? Sim, irmão. É possível ter o nome riscado do livro da vida. Não apagado, tá? Não estou falando que o seu nome vai ser apagado do livro da vida. Isso aí não. Mas riscado, tá? Porque a gente precisa entender que o livro da vida não está relacionado com a salvação apenas, como a gente pensa. Então, no decorrer da nossa fé, nós aprendemos que o livro da vida está ligado, está relacionado apenas com a nossa salvação. E não é assim. Você lembra da famosa oração que a maioria ainda faz hoje na igreja, né? Escreve o meu nome no livro da vida, né? Então, escreve o meu nome, a gente manda todo mundo repetir. Então, o que a gente precisa entender é que não existe nenhum versículo bíblico que manda a gente orar para escrever o nosso nome no livro da vida. E por que não existe isso? E por que eu preciso entender isso? Porque o nome no livro da vida não é escrito quando você ora. Então, quando eu faço essa oração, não é que o meu nome vai ser escrito no livro da vida. Quando eu vou na igreja eu falo, Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Não é assim que o meu nome será escrito no livro da vida. Então, o nome no livro da vida, nós temos desde antes de sermos formados no ventre da nossa mãe. Antes mesmo de sermos uma massa informe, o nosso nome já estava no livro da vida. Esse livro, ele foi escrito muito antes de qualquer coisa existir. Então você observa que o texto diz que os vencedores jamais terão o nome riscado do livro da vida. Ou seja, ele pode riscar o nome de alguém do livro, mas os vencedores não vão ter o nome riscado do livro da vida. Então, se você será um crente vencedor, fica tranquilo que o seu nome não vai ser riscado do livro da vida. E o que isso significa? Que chegará um dia em que Jesus vai confessar ao Pai o nosso nome. Ele vai olhar e vai dizer, esse é o meu servo. Ele vai confessar o nosso nome. E tem muita gente que tem o nome no livro da vida e Jesus, ele não vai confessar. O meu nome está lá? Sim, todo crente tem o nome no livro da vida. E detalhe, tem até ímpio que tem o nome no livro da vida, que o nome dele também está lá. Ele só ainda não foi alcançado, mas fica tranquilo que quem tem o nome no livro da vida, cedo ou tarde serão alcançados de alguma forma. O Senhor, ele sabe como fazer, o Senhor, ele sabe como agir, ele sabe como trabalhar. Aqueles que fizeram as obras e não sujaram as suas vestes, esse sim. Então, ele vai ter o nome no livro da vida sem ser riscado. E além do Senhor Jesus, ele não riscar o nome, ele ainda vai confessar o nome desse crente vencedor diante de Deus e diante dos anjos. Então, não adianta eu ter o nome no livro da vida e Jesus não confessar ele naquele grande dia, né? É bom ter o nome no livro da vida? É ótimo, nós temos que ter o nosso nome lá, e na verdade o nosso nome está escrito no livro da vida. Mas muito mais importante do que ter o nome escrito no livro da vida, é ter o nome, não ter esse nome riscado no livro e ter esse nome confessado diante de Deus e diante dos
anjos. Então, é importante para nós, é importante. O que é melhor? Conhecer alguém importante ou ser conhecido por ele? Então, melhor é ser conhecido por ele diante de todos. Quando Jesus ele confessa o seu nome, significa que ele te conhece. Ele te conhece. É como você... por exemplo, hoje no Brasil, o presidente da República é o Jair Messias Bolsonaro. É uma pessoa importante? É uma pessoa importante, porque ele é o líder maior dessa nação. Agora imagina, para nós, que nós não somos conhecidos na terra, não somos famosos assim, imagina uma pessoa importante como o presidente chamando a gente pelo nome. Então, muito mais importante do que ser conhecido por alguém, é ser reconhecido por ele diante de todos. Então, você imagina se o presidente, ele reconhece você diante dessa nação. Então é muito bom e provavelmente não existe palavra mais linda nos lábios dos outros do que o nosso próprio nome. Então, imagina você ser reconhecido por uma pessoa importante. Então as pessoas, quando chamam você pelo nome, você já se sente importante, né? Então, isso, cara, é o máximo. Então, mas e se eu contaminar as minhas vestes? Então, você continue com o nome escrito no livro da vida, mas o Senhor vai riscar o seu nome. Então, ainda que você tenha o seu nome escrito no livro da vida, pode ser que o seu nome seja riscado, dependendo de como as suas vestes vão estar. Alguns pensam que Deus escreve com lápis. Deus não escreve com lápis. Pisei na bola. Aí o Senhor vai lá e apaga o seu nome. Pequei, ele vai lá e apaga o seu nome. Me arrependi, ele vai lá e escreve o seu nome de novo. Imagina, acontece, a gente vai na igreja, quem aqui saiu da igreja, saiu... Aí vai lá, eu. Então vem cá, Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida, no livro da vida. O que dá a entender é que quando eu peco, quando eu erro, Deus apaga. Aí quando eu me arrependo, Deus escreve de novo. Aí eu peco, Deus apaga. Aí eu me arrependo, Deus escreve. Não, não funciona assim. O que funciona é o seguinte: todos nós que somos crentes, temos o nosso nome no livro da vida. Porém, nesse chamado o grande dia, nós vamos comparecer. Agora, para esses que têm o nome no livro da vida, mas o nome está riscado, o Senhor não vai confessar para Deus, não vai chamar pelo nome e não vai confessar para Deus diante do Senhor e nem diante dos anjos também. Então, é importante a gente saber disso, é importantíssimo a gente ter essa compreensão. Porque se fosse o caso de pequei, Deus apagou meu nome, me arrependi, Deus veio cá e escreveu meu nome. Se fosse assim, muita gente já teria feito um buraco no livro da vida de tanto apagar e escrever o nome novamente no livro, né? Então, eu acredito que vai ter gente que já teria rasgado a primeira, a segunda página, né? Os dons de Deus, na verdade, são irrevogáveis. E a salvação, como diz a Bíblia, é um dom de Deus. Então, ele não toma a salvação. A caneta que Deus usa não é uma caneta como a que eu estou usando aqui, e não é uma borracha como a que você usa. Então, Deus escreveu com sangue. E a salvação é um presente que Deus deu para nós. É um presente que Ele deu para o povo. E não fica bem, né, irmão? Você dá um presente e pegar de volta. Você gostaria de receber um presente e depois a pessoa, vem cá, devolve meu presente, que eu me arrependi de ter te dado esse presente, eu tenho que pegar de volta. Fica chato, fica não? E Deus, Ele não tem esse negócio, vou te dar um presente e vou pegar de volta. Se fosse um contrato que Ele poderia pegar de volta a parte dele, se deixássemos de cumprir a nossa parte, a nossa obrigação, aí sim. Mas não é uma dádiva que nos foi dada quando nós não merecemos. Quando eu menos mereci, Ele me deu, e cara, acabou. Então,
Eu não estou falando para você que você deve viver uma vida torta, sair por aí pecando deliberadamente depois que você foi salvo. Não, mas às vezes nós vamos pisar na bola, às vezes nós vamos errar, às vezes nós vamos falhar, às vezes nós vamos pecar. Porém, João vai dizer que Jesus é o nosso advogado. E você acha mesmo que Jesus, sendo o nosso advogado, ele está disposto a apagar o nosso nome do livro da vida? Claro que não, ele é nosso advogado. Então o que vai acontecer é o seguinte: ele não vai apagar, mas naquele dia vai ter muita gente que vai ter o nome riscado. E ter o nome no livro da vida já é garantia de salvação. Mas ter o nome riscado significa perca de recompensa. O reino não vai pertencer àqueles que terá o nome riscado. Então, descansa na fidelidade de Deus. O nosso nome foi escrito, não vai ser apagado. Pode ser que seja riscado, mas não vai ser apagado. Ele escreveu com sangue. Então, a marca do sangue de Cristo está lá. E diz mais: e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Então, hoje nós confessamos o Senhor diante dos homens. Mas naquele dia, Ele vai nos confessar diante do Pai e diante dos seus santos anjos também. Quando chegarmos lá, Ele vai dizer: pode dar veste branca para esse camarada aí. Pode dar veste para ele, porque ele é meu servo fiel. Pode dar veste para ela, porque ela é minha serva, ok? Irmãos, eu penso comigo que não tem glória maior do que ser confessado e conhecido por Jesus. Conhecer Jesus garante a minha salvação. Garante. E isso é a primeira veste. Conhecer Jesus, eu recebo a primeira veste, cara, já é top, porque é garantia de salvação. Mas ser reconhecido por Ele me dá direito a reinar com o Senhor. Que maravilha, né, irmãos? Só de a gente já ser conhecido por Ele, ter direito à salvação, já é uma dádiva, já é uma bênção, né? Imagina você ser reconhecido por Ele para receber a recompensa, né? Então, é importante. Mas vamos dar sequência. Vamos ver o que está escrito em Lucas, capítulo número 12, versículos de número 8. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem confessará diante dos anjos de Deus. Olha o verso 9. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Observa, confessar o nome, hoje nós confessamos a Deus diante dos homens, mas naquele dia Ele vai confessar o nosso nome diante de Deus e diante dos anjos. Esse ato de confessar o nome, de declarar o nome, é exatamente uma união entre Cristo e a noiva, e entre a esposa, é um ato de casamento. Isso é um hábito, é um costume dos reis, quando eles vão casar. Como é o caso do exemplo de Esther, né? Por exemplo, ela só podia entrar na presença do rei de volta se ele a chamasse pelo nome. Vamos ver o que está escrito lá em Esther, capítulo 2, versículo 13. Desta maneira, pois, vinha a moça ao rei, dava-se-lhe tudo quanto ela desejava, para levar consigo da casa das mulheres à casa do rei. Verso 14. À tarde entrava, e pela manhã tornava a segunda casa das mulheres, sob os cuidados de Saasgás, camareiro do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e fosse chamada pelo nome. Aleluia! Então observa, o rei tinha que confessar o nome dela para que ela pudesse entrar na presença dele. Então, quando o rei confessa o nome dela, é ele dizendo:
essa aqui é que é a minha esposa. Então, todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Então, aqui, nesse relato de Esté, é um exemplo do que está acontecendo aqui no contexto da igreja de Sardes, para esse grande dia que nós comparecemos diante do Senhor. Então, nós entramos pela tarde, mas só volta para a presença dele, para estar com ele, aquele que ele chamar pelo nome. Então, se o rei não chama pelo nome, a esposa não pode entrar, porque quem ele chamar pelo nome, essa é de fato a esposa. Quem ele não chamar pelo nome, será apenas concubina. Consegue entender? Isso está relacionado às suas vestes manchadas ou não. Se ele confessar seu nome, você está aceito para reinar com Cristo. Se ele não confessar seu nome, é porque seu nome foi riscado do livro da vida. Não que você não tenha o nome lá escrito no livro da vida. Eu já falei, o seu nome continua lá. Porém, aquele que tiver o nome riscado, então não vai poder reinar. Ele não vai apagar, ele apenas risca. E estando com o nome riscado, automaticamente ele não vai confessar. Ele só pode confessar o nome aquele que o nome não estiver riscado, tá? Então tá, pastor, eu tenho meu nome no livro da vida, ok. O meu nome não está riscado, ok. Ele vai confessar o seu nome e ele não vai riscar. Tá, eu tenho o meu nome no livro da vida, mas o meu nome está riscado, então ele não vai confessar o seu nome diante de Deus nem diante dos anjos. Pastor, como eu faço para não ter o nome riscado no livro da vida? Manter as suas vestes limpas, tá? Fazer tudo para Deus com a intenção certa. Fazer para Deus, com a motivação correta. Não fazer simplesmente por interesses, ok? Ah, eu manchei a minha veste. Então, tá com a veste manchada, tá fazendo a obra de Deus com segundas intenções, tá manchando as suas vestes, então o seu nome vai ser riscado no livro da vida. Você vai ser salvo, mas ele não vai confessar o seu nome diante de Deus e não vai te dar a recompensa também do reino, ok? Então, ter o nome sem ser confessado não adianta de muita coisa, mas já é um bom passo, porque não perde a salvação, e só de não perder a salvação já é uma bênção. Pega caneta, pega papel, anota isso, porque é importante para você saber. Então, depois que ele confessar o nosso nome naquele dia, com a voz de muitas águas dele, para que todo mundo escute, aleluia, ele ainda nos dará um novo nome. Olha que coisa abençoada, que coisa deliciosa, que coisa maravilhosa. Hoje nós o louvamos, mas naquele dia ele nos louvará. Hoje nós o exaltamos, então ele nos tomará pela mão naquele dia e juntamente com ele, ao lado dele, nós caminharemos. Há um ditado popular que diz: diz-me com quem andas e eu te direi quem tu és. Eu ando com Jesus. Agora me diga quem eu sou. E você? Com quem está andando? Cuidado com quem você anda, para que as suas vestes não sejam manchadas. Nós vivemos uma geração de vestes manchadas, mas o Senhor está dizendo, aquele grupo que ainda permanece, aquele grupo, eu vou confessar o seu nome. Guarde as suas vestes, que ele não vai riscar o seu nome. Ele vai te colocar uma veste resplandecente, uma veste branca, e você vai caminhar do lado dele. Ok? E para a gente encerrar o assunto relacionado à igreja de Sardes, no versículo 6 está escrito assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é a resposta de Deus à corrupção da igreja de Tiatira. Como eu falei para você, é o tempo da reforma. E a seguir, Deus vai reformar essa reforma. E nós veremos isso na próxima aula, quando formos falar a respeito da igreja de Filadélfia. Que Deus te abençoe. Faça bom aproveito dessa aula. Se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, se inscreva. Eu preciso bater uma meta de inscritos no meu canal, para que eu possa vir fazer transmissões ao vivo para você. Aqui também no nosso canal do YouTube, toda semana, às 11h30 da manhã,
tem aula sendo liberada para você. Se inscreve e ative as notificações para que você possa receber todas as minhas aulas. Nós estamos agora, estou disponibilizando para você uma sequência de aula sobre maturidade no Espírito, que vai ser de suma importância para você, tá? Então, todos os dias, 11h30 da manhã, tem uma aula nova para você. Que Deus te abençoe e até nossa próxima aula. Um abraço do seu amigo Maxwell Fernandes.